Muito boa tarde, aqui é o Leandro falando, estou falando em nome do município de Confresa, Mato Grosso, e essa é a audiência virtual que nós faremos a respeito da RGF do segundo semestre de 2024, o réu do primeiro bimestre de 2025 e o réu do segundo bimestre de 2025. Isso se dá porque nós fizemos a audiência pública marcada pelo site, nós fizemos no plenário da Câmara e não houve comparecimento da população. Em segunda chamada, nós fizemos no site, ao vivo, e não apareceu a população. Então, hoje nós estamos fazendo pela segunda vez online e estaremos publicando no site e em todos os locais das redes sociais. Então vamos começar pela análise dos dados da RGF, que é o relatório de gestão fiscal, referente ao segundo semestre de 2024, onde nós passaremos rapidamente pelos dados para demonstrar para a população que pode analisar o portal da transparência, os diários oficiais e o próprio site do município, onde terão publicado esses dados, ok? A população também pode verificar o site do Siconf, onde esses dados que foram informados se encontram lá, ok? O primeiro anexo que a gente pode verificar é o anexo 1, que demonstra o gasto com o pessoal. Então, os dados que importam para nós aqui nesse momento é a despesa líquida com o pessoal. Esses dados eles foram retirados do sistema de gestão pública, que demonstram que o município de Confresa, ao longo de 2024, investiu 97.805,72 com o pessoal. Desses gastos, a gente pode verificar que foi com o pessoal que estava trabalhando, ok? Despesas variáveis e obrigações patronais, que se trata de impostos obrigatórios, ok? Referente à folha de pagamento. Então fica aí esse dado público, pode ser verificado no portal da transparência do município, confirmando os valores, ok? Em seguida nós temos o demonstrativo da despesa com o pessoal, onde mostra os dados mais atualizados, no sentido de que quanto houve de receita corrente líquida ajustado para poder atingir a porcentagem do gasto com o pessoal. Então nós tivemos uma receita corrente líquida no valor de R$ 188.721.497,46. Após ela haver descontos, quando tem descontos, que são as emendas constitucionais, e pandemia e outros descontos no valor total dela, quando há esses valores, então ele é ajustado para verificar o limite. Como não houve aqui emendas para haver desconto, pelo menos na prestação de contas não consta isso nos dados contábeis, nós podemos verificar que o valor ajustado é o mesmo. Então nós tivemos aqui 188.721.497,46. Com isso, nós chegamos a os limites que podem ser gastos com folha de pagamento, com o pessoal, ok? Então o limite máximo seria 101 milhões, o limite prudencial, onde dá um alerta, seria 96 milhões e o limite de alerta seria 91 milhões. A partir de 48,6% da receita corrente líquida de investimento em folha, esse valor passa a dar alerta. O prudencial é 51,30% e o máximo que o município pode gastar é 54% pela Constituição, ok? Então, hoje o município, no exercício de 2024, investiu em pessoal 51,59%, totalizando R$ 97.367.805,72. Sendo assim, o município já ultrapassou o limite prudencial e atingiu acima desse limite, chegando próximo ao valor. Então, o município, ao longo do exercício de 2025, tem que adotar medidas para que este valor fique abaixo deste valor, ok? Então, é importantíssimo esse dado estar presente
na prestação de contas para a população. Em seguida, nós temos um anexo que está vazio, porque não tiveram informações para eles, ok? E aqui nós temos, do anexo 2, a tabela 2.3, que ela demonstra a dívida consolidada do município, ok? Então, aqui são dados a respeito das dívidas que o município teve ao longo de 2024, com o saldo final delas, ok? Então, o que importa é até o segundo semestre, que é o fechamento do ano, e nós chegamos aos dados importantes que demonstram os tipos de dívida que o município tem: dívida mobiliária, dívida contratual, que seriam financiamentos e etc., que é o caso mais específico de Confresa aqui, onde houve empréstimos e pagamentos e parcelamentos e atingiram esse valor no segundo semestre de R$ 55.828.507,45. Então, a dívida consolidada do município é esta, envolvendo esses dados aqui, que podem ser acompanhados. Em seguida, nós temos o anexo 3, que mostra a demonstrativo de garantias e contra-garantias de valores. É o que o município consegue oferecer de garantia para que vai pagar os valores das dívidas, seja de curto prazo ou longo prazo. Então, o município aqui não realizou operações de crédito novas, porque seriam empréstimos, ok, para garantir os pagamentos, e houve, então, os pagamentos de receita corrente líquida, que foi a arrecadação própria do município, mais as transferências voluntárias, que chegou a esse valor, ok? Então, nós temos aqui esses valores, e o município poderia se endividar até o montante de R$ 41.518.729,44 nesse exercício. Então, o município atualmente está atendendo este valor, ok? E nós podemos definir os valores que o município chegou, que foi 9,40%, ou seja, o município não ultrapassou os limites definidos ao longo de 2024. Sendo assim, os municípios de Confresa se encontram dentro da legalidade e da normalidade, tendo saúde financeira e orçamentária para poder atender aos munícipes. Em seguida, pessoal, nós temos aqui a disponibilidade de caixa e restos a pagar, que já houve pagamento no exercício de 2025, ok? Então, nós temos aqui informações dos dados que podem ser acompanhados com mais detalhe quando a população tiver interesse, para baixar os anexos e verificar. Sendo que esses dados, o município deixou um pouco de resto a pagar, mas esse resto a pagar no exercício, ao longo do exercício de 2025, vão ser todos cumpridos, se não foram já cumpridos todos. Ok? Então, esse anexo aqui ele demonstra isso para a população, que o município, o resto a pagar seria dívidas contraídas que o município, a curto prazo que o município teve, liquidou ela e pagou, ou não cancelou. Então, ficou para pagar em 2025. Ok? Por fim, nós temos aqui o anexo 6, o demonstrativo simplificado, que é todas essas informações que nós vimos acima, demonstrando os dados do município. Então, nós tivemos uma RCL, que é a Receita Corrente Líquida, de R$ 188.781.497,46. Ok? O gasto com pessoal foi de 51,59%, acima do limite de alerta e do limite prudencial, não ultrapassando, então, o valor do limite máximo permitido. Ok? A dívida consolidada do município líquida está em 28,65%, o que não passou do valor máximo, ok? Que o valor máximo seria 120%,
totalizando este valor máximo, então o município não ultrapassou ele, estando dentro dos limites legais. E as garantias concedidas, o município não deu garantia por enquanto, ficando o limite máximo em 22%, ok? E também os dados de limite de operações de crédito interna e externa não foi realizado no momento, esse ano, só em anos anteriores. E nós temos o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal municipal semestral, sendo que restos a pagar empenhados e não liquidados no exercício foram 1.169.000 e a disponibilidade de caixa líquida negativo 2.383.769,54, ok? Agora nós passamos para o réu do primeiro bimestre de 2025 para analisar os dados até agora do que entrou e o que foi gasto no município de Confresa no primeiro bimestre, que seria referente a janeiro e fevereiro de 2025. Nós tivemos as receitas correntes com a previsão inicial para o ano de 2025 de R$ 204.392.027,96, ok? Nesse bimestre, no primeiro bimestre de 2025, nós arrecadamos, o município arrecadou de receita corrente líquida R$ 32.978.109,08, totalizando assim 16,13% do valor previsto. Então o município arrecadou 16,13% do previsto de receita corrente, que é composto por receita, impostos, taxas, contribuições, receita patrimonial, transferências voluntárias, transferências correntes do governo federal e estadual, onde, em tese, esse município nós teríamos 6 bimestres, ok? Que totalizariam 204, 392, 027 e 96 dividido por 6, totalizariam R$ 34.065.337,99 por mês, ok? Então o município quase atingiu a meta no primeiro bimestre, não ficando prejudicada a arrecadação ao longo do período, que geralmente ao longo do ano aumenta esta arrecadação, e principalmente que o município de Confresa, no ano de 2025, já está no segundo refis, dando à população que deve ao município condições de pagamento com descontos de até 100% dos juros e multas. Então, com isso, a arrecadação aumenta ao longo dos bimestres. Então, o município com certeza tem saúde orçamentária e financeira para poder ultrapassar esse valor previsto, ok? Então, aqui nós temos a composição de toda essa arrecadação prevista na primeira tela, onde demonstra tudo que o município pode arrecadar e os valores de saldos que ele teve, ok? Aqui nós temos em seguida o balanço orçamentário, que nós tivemos receitas previstas intra-orçamentárias de R$ 7.786.876,90, onde no primeiro bimestre não houve arrecadação dessas receitas intra-orçamentárias, isso não deixando prejudicado o município, pois nós temos ainda 5 bimestres à frente. Então esses dados são importantes, que o município tem saúde financeira. Em seguida, nós temos no balanço orçamentário a despesa intra-orçamentária, com a dotação inicial de R$ 9.614.555,86, onde houve despesa liquidada até esse bimestre, que foi no primeiro bimestre de 2025, de R$ 1.025.608,84. Sendo assim, o município teve essa despesa intra-orçamentária, não havendo receita intra-orçamentária lançada ainda, ok? Isso não prejudica, voltando a repetir, onde o município poderá atender essas despesas com receitas ao longo do ano, ok?
Em seguida, após os anexos vazios, temos as despesas por função, ok? E subfunção, onde demonstra os gastos legislativos, judiciário, administração geral, defesa e etc. São os gastos divididos por funções, anexo obrigatório nessa prestação de conta e no balancete, onde demonstra as funções que houve estes gastos. Então aqui nós temos detalhado esses gastos, que somados chegam àquele valor que nós falamos anteriormente, e que o município está demonstrando qualidade na gestão dos recursos públicos. Ok? Em seguida nós temos o anexo 2, que é o demonstrativo da execução da despesa por função e subfunção, que são as despesas intra-orçamentárias, aquelas que nós vimos agora há pouco, de 1.025.000. E aqui ela demonstra novamente o valor liquidado de 1.025.000, onde demonstra aonde foram esses gastos, ok? Então aqui demonstra, por exemplo, na assistência social, previdência social e etc. Então esses dados têm as subfunções para que a população acompanhe os dados conforme necessário, ok? Em seguida, nós temos os dados para acompanhar a população acompanhar, que são a receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, ela se dá da seguinte forma: são os últimos 12 meses de arrecadação do município. Logo, se nós estamos falando do período de 1º de janeiro e fevereiro de 2025, então nós temos em seguida dados de 12 meses para trás até atingir esse valor. Então seria de março de 2024 até fevereiro de 2025. Então as receitas correntes líquidas que o município arrecadou, falando de título, receita corrente, nós tivemos nos últimos 12 meses aplicados aqui R$ 216.232.793,09. Sendo assim, nós tivemos a receita corrente líquida ajustada. Alguns dados aqui são de impostos, taxas e contribuições de melhoria que atingem esses valores. Então, nós chegamos à receita corrente líquida aqui nos últimos 12 meses. Então, a diferença de valor que a população pode verificar na audiência que nós fizemos, demonstrando do relatório de gestão fiscal, onde o valor era diferente, é porque compreendeu na gestão fiscal foi o ano completo de 2024, de janeiro a dezembro de 2024. Então, no primeiro bimestre do réu, ele compreende de março de 2024 a fevereiro de 2025, perdão. Então, com isso, os valores ficam diferentes por isso. Nós temos os dados de janeiro e fevereiro somados aos dados de 2024. Então, nós chegamos a estes valores. Ok? A receita corrente líquida do município, novamente, a gente vê aqui a receita e despesa previdenciária, que ainda não foi consolidado nesse demonstrativo, que será realizado em seguida e publicado no site do município. Aqui nós temos as despesas e receitas previdenciárias, que ainda não foram consolidadas para a demonstração. E por fim, pessoal, nós temos o anexo 6, que é o resultado primário nominal, que nós sabemos a saúde financeira do município, ok? E orçamentária. Então nós temos a previsão aqui total, nesses 12 meses citados, desde o anterior até o atual, de R$ 200.094.340,01, e foi realizado até o momento de receita corrente, exceto a previdência social própria, de R$ 32.978.109,08, demonstrando que o município está apto a atingir esse valor e ultrapassar ele. E aqui nós temos os desdobramentos de cada fonte de receita dessa, aqui cada um disponibilizado por valores que foram arrecadados, transferências e etc., que a população pode acompanhar, ok?
atingindo a receita primária total, exceto o RPPS, que é a previdência própria, de R$ 32.765.811,71, comprovando assim que o município de Confresa está em condições, está atingindo as metas e que nada passará dos limites obrigatórios, ok? Sendo que a gestão está comprometida a atender a população com todas as necessidades e também cumprir os limites legais. Em seguida, nós temos os valores de juros, encargos e variações monetárias, ok? O município não está pagando isso, então está com saúde financeira boa. E por fim, os restos a pagar que ficaram de 2024 para 2025, exceto os intra-orçamentários, que seriam os restos a pagar que viriam de outras entidades que pertencem ao município, tal qual Câmara, Previdência, etc. No Poder Executivo, nós tivemos em 31 de dezembro lançado 4.660.802,61, sendo que desses valores pagos já no primeiro bimestre foi executado o pagamento de 3.392.259,70. Sendo assim, o município está cumprindo com as suas obrigações a curto e a longo prazo, pagando todos os fornecedores, não deixando que ninguém fique sem receber. E assim nós temos aqui um saldo para pagar nos próximos bimestres de R$ 1.267.942,91, que em seguida nós veremos no segundo bimestre como estará essa situação, praticamente liquidada, não ficando ninguém sem receber. Ok? Esses valores foram os processados, que são valores liquidados, ok? E nós temos os não processados. Então, em 31 de dezembro foi registrado R$ 1.169.484,08, dos quais foram pagos já R$ 108.125,05, ficando o saldo de R$ 1.061.359,03. Sendo assim, o município ainda tem ao longo mais 5 bimestres para cumprir com esses compromissos, ok? São empenhos que o município empenha e não consegue liquidar e pagar, mas ainda não cancelou esses empenhos. Então, são serviços que estão sendo executados e serão pagos ao longo do exercício, ok? Então, aqui nós passamos já para as informações finais e nós vamos chegar ao segundo bimestre, onde nós demonstraremos informações referentes a janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, contendo as arrecadações dos últimos 12 meses, como dito anteriormente, ok? Então, a previsão inicial das correntes, das receitas correntes, exceto intra-orçamentárias, ficou em R$ 204.392.027,96, ok? Houve uma atualização que atingiu o mesmo valor, então a previsão atualizada continua a mesma da inicial, da orçada. E nós tivemos até o bimestre, porque no bimestre foi este valor, mas nós tivemos adição de mais valores, que foi o primeiro bimestre mais o segundo bimestre, no total de R$ 65.906.405,86, atingindo assim 32,25% do total estimado. Novamente a gente pode ver que o município está saudável, está cumprindo os limites, a arrecadação está muito boa em relação à necessidade de cobrir com as despesas, obras, manutenções, tanto que o município já adquiriu com recursos próprios veículo. Então isso significa que o município está indo bem, ok? Então os valores nós atingiremos acima de 100%, com certeza, até o final de 2025, do valor previsto, ok? Aqui nós temos novamente os valores finais, ok? Total das receitas.
E nós temos aqui um total com déficit de R$ 66.621.109,54. Ok? Assim nós podemos descer mais os dados, que nós temos o balanço orçamentário, ok? As receitas orçamentárias, aquelas que eu falei anteriormente, e nós temos aqui as receitas interorçamentárias, que ainda não foram consolidadas, então por isso que não está aparecendo as informações aqui. E então nós temos as despesas orçamentárias, que ao longo do exercício atual, que é o segundo bimestre, de janeiro a abril de 2025, atingiu a liquidação de R$ 1.025.202,49. Sendo assim, nós chegamos às funções, aquelas ditas anteriormente, que a população pode acompanhar em que cada situação foi gasta, cada valor foi investido no município, função legislativa, que vai para a Câmara, e demais administração, e etc. Esses dados podem ser acompanhados detalhadamente e questionados. Em seguida, nós temos a continuação desses dados por função, atingindo o total por função, que é o valor de liquidado de R$ 53.192.864,58. Continuamos a função intra-orçamentária, tem os valores aqui que a população pode checar. E assim nós chegamos à receita corrente líquida. Voltando a repetir, o município, esse é considerado os últimos 12 meses, então aqui nós temos os últimos 4 meses referente a 2025 e posteriormente os meses de 2024 que compõem essa receita. Sendo assim, o município arrecadou R$ 221.688.842,78. A receita ajustada, considerando que há desconto aqui de transferências que fazem parte dos descontos, no total de R$ 198.548.626,18. Repetindo, R$ 198.548.628,18. Ok? Aqui nós temos as receitas previdenciárias que ainda não foi consolidado. Novamente, volto a repetir, será publicado na semana que vem no site. E nós faremos uma segunda audiência demonstrando os dados previdenciários. E nós chegaremos aqui, então, nas informações de resultado primário e nominal. A previsão atualizada está para 2025 de R$ 200.094.340,01, sendo que R$ 65.906.405,86 foram realizados, desconsiderando as fontes de RPPS, ok? Então, totalizando esse valor de R$ 65.424.314,38, exceto a RPPS, então nós temos esse valor demonstrando que o município, mais uma vez, demonstrando que o município está cumprindo com a sua obrigação orçamentária e financeira, levando em consideração que o município está contendo gastos e investindo o máximo possível, ok? Para poder, em momentos de crise, ter saldo financeiro e orçamentário para atender a população quando precisa. Aqui nós temos os resultados primário e nominal, continuando com as despesas, ok? As despesas correntes, a dotação atualizada está em R$ 172.824.717,21, sendo que as despesas liquidadas foram de R$ 49.535.744,30. Levando em consideração essas duas informações, nós temos algo importante.
O artigo 167-A da Constituição Federal, ele determina que as despesas correntes têm que estar compatíveis com a receita corrente. Isso significa que o município deve se conter, quando chegar em 95% do valor das de receitas com os gastos, ele deve conter gastos. Então, isso significa que o município, tendo 49 milhões de despesa, ele tem que ter, no mínimo, 55 milhões para poder cobrir esse gasto, aproximadamente falando. Então, o município aqui ele tem 65 milhões, ou seja, o município está cumprindo o artigo 167-A da Constituição, atendendo, assim, as demandas da população e a Constituição Federal, cumprindo a lei. Ok? Esse dado é muito importante ressaltar e deixar claro para que a população veja quais são os valores, ok? Por fim, nós vamos verificar o resultado primário, acima da linha de R$ 14.797.155,94. Contendo aqui, então, o demonstrativo simplificado do réu, do relatório resumido da execução orçamentária. Ok? As receitas previstas do município para até esse bimestre seriam de R$ 231.991.079,77, sendo que o município arrecadou até esse momento dos R$ 66.621.109,54 e as despesas liquidadas que importam para nós agora até o momento, no total de R$ 53.192.864,58, demonstrando que essa balança, o município está com um balanço financeiro muito bom e que ele tem capacidade financeira de atender essas liquidações, ok? Sendo assim, o município de Confresa, até o momento, está atendendo aos requisitos legais e que o município vai atingir as metas, todas elas, ok? São metas que devem atingir ao longo de 2025, até dezembro de 2025, e assim o município irá cumprir todas essas informações. Sendo assim, pessoal, nós agradecemos a participação de todos. Obrigado por comentarem. Esta live será guardada no YouTube para que a população possa comentar. E em tempo nós podemos solicitar à população para que acesse o site do município, www.confresa.mt.gov.br, e preencha o questionário dando opinião no plano plurianual. Nos próximos 4 anos, o município executará aquilo que a população solicitou. Então, nesse momento de planejamento, é muito importante que a população participe. Sendo assim, se sobrarem dúvidas, eu peço que vocês comentem, compartilhem com seus amigos, façam comentários aqui que a gestão de Confresa irá verificar, acompanhar e até responder a todos que comentarem. Muito obrigado a todos por participar. Um abraço e até a próxima.